Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Emerson Bardelotti e esse é o nosso Paz e Bem desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Continuamos nossa reflexão sobre a introdução feita por Gustavo Gutierrez para a edição do ano 2000 de Teologia da Libertação, Perspectivas. Hoje, falando sobre amigos da vida. O cristão é uma testemunha do Cristo ressuscitado. Esse testemunho nos convoca permanentemente como igreja, porque constitui o próprio centro de sua missão. Saber que a vida e não a morte é a última palavra da história constitui a fonte da alegria do crente, que assim experimenta o amor gratuito de Deus. Comunicar essa alegria é evangelizar. Trata-se de transmitir, comunitária e pessoalmente, a boa nova do amor de Deus que transformou nossa vida. A teologia está a serviço dessa proclamação do reino de amor e justiça. Nenhuma dimensão humana escapa do alcance do reino, que está presente na história, transformando-a e ao mesmo tempo conduzindo-a para além de si mesma. A teologia da libertação partiu dessa perspectiva para mostrar o significado do anúncio do Evangelho no acontecer histórico da América Latina. Sua grande preocupação é, efetivamente, o anúncio do Evangelho ao povo latino-americano. A teologia da libertação surgiu dessa inquietação, que alimenta permanentemente seu esforço. Sem dúvida, o maior sucesso da igreja na América Latina, nestes últimos 20 anos, é ter retomado com inusitada energia sua missão evangelizadora, portanto, libertadora. Nesse contexto, devemos compreender o significado da opção preferencial pelo pobre, bem como das experiências e reflexões a que deu lugar. Assim, a igreja ganhou no conjunto do continente, incluídos setores que se consideravam afastados, e no concerto das nações, uma presença antes nunca tida. São numerosas as expressões que temos a respeito nesse resultado, que não é irreversível, pois se trata apenas de um processo em marcha. Interferiram diversos fatores, um dos quais foi a teologia da libertação, articuladora de grande parte da linguagem com a qual a comunidade cristã latino-americana apresentou sua mensagem. Esse testemunho provocou inevitável resistência e mordaz hostilidade. Mas o certo é que o compromisso de uma igreja consciente da necessidade de proclamar e construir uma paz baseada na justiça para todos, especialmente para aqueles que hoje mais sofrem o despojamento e os maus tratos, marca a história do continente nestes anos. A igreja latino-americana o fez de múltiplas maneiras por toda a região, começando inclusive a fazer-se ouvir além de suas próprias fronteiras. A isso chamou o Concílio Vaticano II toda a igreja, fazendo-se eco do próprio Evangelho.
É próprio da comunidade cristã ir pelo mundo e de todas as nações fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. O que a leva a nunca estar satisfeita com o obtido, a sair constantemente de si mesma, para olhar adiante, à espera da vinda do Senhor. Libertar é dar vida. O processo histórico latino-americano e nele as experiências de muitos cristãos levaram essa reflexão teológica a falar da salvação em Cristo em termos de libertação. Isto significa escutar o surdo clamor que brota de milhões de homens pedindo a seus pastores uma libertação que não lhe chega de nenhum ponto. Medellín, pobreza número 2. Clamor comprova Puebla que podia ser surdo então, mas que hoje é claro, crescente, impetuoso e em certas ocasiões ameaçador. Puebla número 89. Desse modo, expressa-se também uma clara fidelidade à mensagem do Deus que atua salvificamente na história, libertando seu povo de todo tipo de servidão. Continuando a linha de Medellín e Puebla, o Papa dizia com força e sensibilidade aos bispos do Brasil, abre aspas, os pobres desse país, que têm em vocês os seus pastores, são os primeiros a sentir a urgente necessidade desse evangelho da libertação. Libertação radical e integral. Ocultá-los seria frustrá-los e desiludi-los. Carta de abril de 1986, do Papa João Paulo II. A conjunção destes dois fatores, o núcleo da reflexão bíblica e a aspiração profunda do povo latino-americano levou a falar da libertação em Cristo e a fazer dela o conteúdo medular da evangelização. Algo semelhante ocorreu em outras áreas da humanidade e nas distintas igrejas cristãs nelas presentes. Trata-se do anseio de libertação que brota das entranhas dos pobres e oprimidos deste mundo e os abre para receber o amor salvador de Deus. É um sinal da presença ativa do Espírito. As diferentes teologias da libertação às quais nos referimos recolhem esse desafio e expressam essa vivência e essa possibilidade. Desde o início, a noção de libertação foi apresentada como algo global, integral, a qual nada escapa porque manifesta a obra daquele em quem se cumpre todas as promessas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Falamos por isso de 3 níveis ou dimensões da libertação em Cristo, distinção que foi retomada em Puebla, números 321 a 329. Letra A. Libertação, certamente, de situações econômicas e sociais de opressão e marginalização, que obrigam muitos, de certa forma, todos, a viver em condições contrárias à vontade divina de vida. A este aspecto de ordem política já aludimos nestas páginas. Entretanto, letra B, libertar-se
de estruturas socioeconômicas e opressoras não é suficiente. Não é suficiente. Requer uma transformação pessoal que nos faça viver em profunda liberdade interior diante de todo tipo de escravidão. E esta é a segunda dimensão. Nela está em jogo o projeto de construção de um homem novo. Não se trata aqui do sentido paulino e teológico da expressão, mas de um referencial ao emprego que se faz dela em filosofia política e em enfoques históricos para sublinhar que a convivência humana requer estruturas sociais justas, atitudes e mentalidades que não são um produto mecânico de tais estruturas. Estamos no terreno concreto e exigente do ético, que constitui, é evidente, não uma síntese entre o político e o religioso, mas uma articulação entre ambos. Letra C. Finalmente, a libertação do pecado chega à raiz última de toda a escravidão. O pecado é a ruptura da amizade com Deus e com os demais. Por isso, só pode ser erradicado pelo amor gratuito e redentor do Senhor, que acolhemos na fé e na comunhão. A análise teológica, não a análise social ou filosófica, leva-nos a afirmar que apenas a libertação do pecado vai à fonte da injustiça social e de outras opressões humanas, e nos reconcilia com Deus e com os outros. Na perspectiva da compreensão da fé, esta dimensão forma o polo orientador do processo global de libertação. Essa perspectiva de libertação total, se inspira na noção de desenvolvimento integral da Populorum Progressio, em seu número 21. Graças a ela, Paulo VI faz ver como, sem confundir os diferentes níveis, é possível afirmar a profunda unidade de um processo que vai de condições menos humanas e condições mais humanas, incluída a vertente da fé. Aliás, qualifica de mais humanas, por fim e especialmente, a fé, dom de Deus, acolhido pela boa vontade dos homens, e a unidade da caridade de Cristo, que nos chama a participar como filhos da vida do Deus vivo, Pai de todos os homens. Trata-se, claro, de uma concepção plena do humano e não do desconhecimento do caráter gratuito da fé e da caridade. Certamente, não há nenhum tipo de imanentismo nesse enfoque da libertação integral. E se alguma expressão nossa pode dar tal impressão, queremos dizer claramente que toda interpretação nesse sentido é alheia à postura que estabelecemos. A permanente insistência em nossos escritos na gratuidade do amor de Deus como primeira e última palavra de revelação bíblica é prova irrefutável do que afirmamos aqui. Esse amor salvífico e global de Deus leva a falar de uma unidade profunda da história. Afirmá-la não significa esquecer as distinções que se dão também dentro dela. O que queremos expressar
ao usar essa noção, foi dito com toda precisão pelos bispos peruanos. Se por história da salvação entendemos não apenas as ações propriamente divinas, criação, encarnação, redenção, mas a ação dos homens como resposta às iniciativas de Deus, seja aceitando-as ou ressachando-as, efetivamente a história é apenas uma, pois os esforços vacilantes dos homens se inscrevem, queiram-no ou não, saibam-no ou não, nos projetos divinos. Um documento de outubro de 1984. Assim, a história é o campo em que os seres humanos, criados livres conforme o desígnio de Deus, se realizam como pessoas, e é nele que, em última instância, dizem um sim ou um não à vontade salvadora do Pai. A unidade fundamental a que nos referimos é dada por Deus por meio do dom do amor salvífico no Filho unigênito, em quem tudo foi feito e tudo foi redimido. Colossenses 1, de 15 a 20. Esse dom não elimina a consistência da pessoa humana e de seu âmbito próprio, mas faz que suas ações sejam vistas em profundidade como respostas à iniciativa divina. Teologia da libertação quer dizer, então, teologia da salvação. Salvação como ação gratuita de Deus na história, dom da vida definitiva, da filiação aceita livremente em uma história na qual devemos construir a fraternidade. Filiação e fraternidade, graça e tarefa que devem ser distinguidas sem que isso signifique separá-las. Como em Cristo distinguimos, sem separar a condição divina da condição humana. Como em Cristo, a fé da Igreja deixou definitivamente essa verdade no Concílio de Calcedônia. Ela nos permite ler o que há de unidade e de dualidade no processo libertador. Isto é, na obra salvífica de Deus, que nos convoca a dela participar. Puebla disse com precisão ao longo do parágrafo que se refere aos 3 níveis mencionados. É pela participação na vida nova que Jesus Cristo nos traz e pela comunhão com Ele, no mistério de sua morte e ressurreição, que nos libertamos, com a condição de vivermos esse mistério nos 3 planos já expostos, sem fazer nenhum deles exclusivo. Assim, não o reduziremos nem ao verticalismo de uma desencarnada união espiritual com Deus, nem a um simples personalismo existencial de laços entre indivíduos ou pequenos grupos, nem muito menos ao horizontalismo socioeconômico político, número 329. A complexidade do conceito de libertação impede que o reduzamos a uma só de suas dimensões, qualquer que seja ela. Nesta apresentação do assunto, um ponto-chave, que nem sempre foi devidamente valorizado, baseia-se na consideração do chamado segundo nível, o da libertação humana, em cuja necessidade nunca deixamos de insistir. Com isso, tentou-se sair da estreiteza com que sempre se encarou esse assunto, ao distinguir apenas o nível político e o religioso. Estes são, certamente,
dois aspectos fundamentais, mas limitar-se a eles no tratamento do assunto muitas vezes levou a justapô-los, com o consequente empobrecimento de ambos, ou o que é pior, a confundi-los, pervertendo seu sentido. Teologicamente falando, indicar a mediação de vertentes humanas irredutíveis ao sociopolítico facilita a tarefa de pensar a unidade sem cair em confusões, permitindo a referência à globalidade e à gratuidade da obra salvífica de Deus, sem reduzi-la a uma ação puramente humana, assim como estabelecer a relação entre o político e o religioso, incorporando-a às necessárias perspectivas éticas. Com isso, não se descuida de nenhuma forma a importância e a autonomia dos níveis político e religioso. Tais aspectos não apenas conservam no seu campo próprio e sua função no processo libertador. Isso é exigido pelo enfoque que estabelecemos. Sem a consistência da primeira e da terceira dimensão que distinguimos, a segunda careceria de sentido. A inércia fez que alguns lessem os três aspectos assinalados pela teologia da libertação e mais tarde por Puebla, na perspectiva mais frequente, mais teologicamente distinta, da relação de dois planos apenas. Paulo VI afirmava com precisão: acerca da libertação que a evangelização anuncia e se esforça para pôr em prática, há que dizer que não se pode reduzir a simples e estreita dimensão econômica, política, social ou cultural, mas deve abranger o homem inteiro em todas as suas dimensões, incluída sua abertura ao absoluto, que é Deus. Portanto, está unida a uma certa concepção do homem, a uma antropologia que nunca pode sacrificar-se às exigências de uma estratégia qualquer, de uma praxis ou de um êxito a curto prazo. Evangelho Nuntiante, número 33. À medida que se adquire uma visão mais complexa do processo de libertação, o mais humilde de seus níveis, o segundo, vai afirmando sua contribuição para a compreensão da fé de tal processo. A libertação, entendida como algo integral, conforme a teologia da libertação em Medellín, é, por tudo o que foi dito, o tema central da evangelização. Ela anuncia a obra salvadora do Senhor, o reino de vida, o Deus do reino. Ficamos por aqui hoje. Na semana que vem, a gente continua com mais Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, Perspectivas. Paz e bem, vida longa e próspera.